O que significa ler? Qual o significado da etimologia de leitura? E por que isso é importante para quem lê hoje? A palavra ler, ela vem do latim legere. E o que quer dizer legere? Quer dizer colher. Um outro elemento aqui, que é essa que eu adoro, agora eu vou pegar as melhores, tá? Combinações etimológicas. Etimologia que tem a mesma raiz de leitura, legere. Inteligência. Inteligência é interlegere. Leia o que você gosta, quadrinhos. Lê quadrinhos, mas leia. Leia, comece a ler. Porque quanto mais você lê, mais você está alimentando logos. Na pior das hipóteses, você está diminuindo o tempo no Instagram. Olhando para a vida dos outros e achando a sua uma merda. Pelo menos você vai, entendeu? Aí você vai correr menos risco de perder a autorreferência. E de ficar se comparando aos outros. Qual o significado? O que significa ler? Qual o significado da etimologia de leitura? E por que isso é importante para quem lê hoje? Então vamos lá. Primeiro elemento que eu vou trazer aqui para vocês diz respeito à dimensão da etimologia. A etimologia de ler, a palavra ler, ela vem do latim legere. Ela vem do latim legere. E o que quer dizer legere em latim? Quer dizer colher. Colher. Então, a leitura, se eu pegar aqui o significado que a etimologia está apontando, ela é a habilidade de colher com os olhos. Tá? Então, é algo que efetivamente é colhido, né? Que você tem um fruto extraído daquilo ali. Então, leitura não é debulhar, leitura é colher. Né? Às vezes as pessoas, eu li tantos livros. Tá? O que você colheu efetivamente daquela leitura? Tá? E aí, existem algumas palavras que elas têm uma derivação a partir do legere. Quer ver? Uma delas, coleção. Então, é você buscar colegere. Então, veja, você colecionar algo tem a mesma raiz da questão da leitura. Vem da mesma raiz de legere. Outra palavra também é seleção. Olha que coisa interessante. Seleção. Ela tem uma mesma raiz etimológica da palavra ler. E aqui vem um ponto essencial que nós vivemos hoje na era da informação. Então, um bocado de informação, um bocado de coisa. Tá? E coisa para ler, produção textual, produção de livros, publicação de livros, é uma coisa assim absurda. Então, é muito comum algumas pessoas chegarem para mim e dizerem assim: professor, você já leu, sei lá, principalmente os livros da moda, né? Você já leu, vou citar um aqui que bem famoso, Pai Rico e Pai Pobre. Nunca li Pai Rico e Pai Pobre. Eu sou professor de economia, de finanças, e estudo economia comportamental. Eu nunca li Pai Rico e Pai Pobre. E se algum dia eu precisar fazer algum trabalho com essa literatura, a leitura que eu vou fazer é uma leitura dinâmica. Professor, não fale isso. O livro é incrível. Selecionar. Eu prefiro particularmente ler Richard Thaler. Eu prefiro particularmente ler os cientistas da economia comportamental, que dão base, por exemplo, para o que Pai Rico e Pai Pobre está escrevendo ali. Tudo bem? Então, isso também, leitura também é seleção. Tem livros que eu sou obrigado a ler por questão de ofício. O que é que eu faço? Leitura dinâmicaça. Leitura finish. Esse livro aqui eu vou acabar nessa semana. E tipo, tem capítulos do livro que eu já sei onde é que você quer chegar, vamos para o próximo. Sim, porque tem isso, tá? Tem isso. Tem livros e livros. A habilidade de ler, colher, também está associado à habilidade de selecionar, tá bom? Um outro elemento também, uma outra palavra aqui interessante, que é relacionada a saber escolher.
uma palavra que tem a etimologia também em legere, tem uma mesma raiz etimológica de ler, elegância. Elegância. Então, a elegância, ela também tem uma raiz etimológica de legere. Olha que interessante isso. Então, sim, porque a elegância ela é um resultado da sabedoria. Porque quando você é sábio, você consegue efetivamente se posicionar diante das coisas de uma forma elegante. Né? Um outro elemento aqui, que é essa que eu adoro, agora eu vou pegar as melhores, tá? Combinações etimológicas. Etimologia que tem a mesma raiz de leitura, legere. Inteligência. Inteligência é interlegere. E aí tem duas traduções. Uma que você acha aí no Google fácil, que é ler entre. Ler entre. Inter, entre, legere, ler. Então, inteligência é uma capacidade, uma faculdade de ler entre isso e aquilo e gerar conexões e combinações entre duas coisas. Aqui a gente poderia ir fortíssimo para Aristóteles, né? Para a lógica lá de Aristóteles, fortíssimo para trabalhar elementos da intelectualidade humana que captam a forma que captam a forma das coisas, quer dizer, o ser, a forma das coisas, para além do que é inteligível, para além do que é comunicável, né? A nossa capacidade, com a nossa intelectualidade, de extrair a forma das coisas. De mesmo vendo plantas com matérias e formatos tão diferentes, a gente sabe que isso daqui é uma vida vegetal, por exemplo. Então, esse conceito, ele saiu de uma extração, né? De uma leitura entre coisas, ou mais. Aí vem a que eu mais gosto, que é do meu professor do Centro Tomista, o Padre Vitor, né? Ele diz que, e aí eu confio mais nele porque aí estudou, sabe inclusive ler, falar latim fluentemente, né? Então ele diz que esse interlegere, que vem inteligência lá do latim, quer dizer ler dentro, ou seja, a extração da essência das coisas. A extração não, porque nós não temos capacidade de extrair a essência de nada, mas captar a essência das coisas. Então, ler dentro, ler de dentro, né? Ler a essência, a forma, e aí eu provavelmente já posso estar falando besteira aqui, tudo bem? Então, inteligência quer dizer interlegere, ler entre ou ler dentro, tá? Ler dentro. Então, aqui a gente já começa a entender a importância dessa questão, por exemplo, da leitura. Mas aí tem mais. Tem uma outra etimologia importantíssima, que se liga com legere. Religião. Religião, ela tem duas possíveis etimologias, tá? Uma etimologia de religião é religare, ou seja, tornar a ligar novamente, reconectar, tá? Essa etimologia de religião, ela é a mais conhecida porque ela é inclusive utilizada por Santo Agostinho. Então, ficou mais difundida no Ocidente. Só que uma outra etimologia proposta para a palavra religião é relegere, ou seja, religião também pode vir de releitura, reler, tá? Reler, né? Essa etimologia associada à religião, né? Ela já é mais antiga de Santo Agostinho, ela já é mais antiga e aí ela conecta esse elemento da religião como sendo a capacidade de você ler e reler algo, tá? E aí a gente pode começar a pensar nisso em um dos tripés do nosso canal aqui. Então, o canal aqui nós temos um tripé
que é proposto para o seu desenvolvimento, que é consciência, aprendizagem e treinamento. Esse é o tripé proposto. Quando a gente fala de leitura ou de ledger, isso está ligado ao elemento, por exemplo, de aprendizagem, a inteligência necessária para que você desenvolva esse desenvolvimento, né? No caso da conexão da etimologia da palavra inteligência com a palavra leitura, tem uma etimologia, tem uma raiz legere lá presente, a própria aprendizagem em si, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E o estudo, né, no tripé beneditino, vou falar um pouquinho disso mais à frente, o estudo também ele era expresso por São Bento como leggere. Então, leitura como estudo, tá certo? Então, aprendizagem nesse aspecto, mas quando a gente pega e coloca, identifica uma raiz etimológica próxima de religião, então esse religare, ele também pode ser lido como relegere, ou seja, o religare, o eu me reconectar aí num aspecto de exercício religioso comigo, com aquele que me transcende, com o que me cerca, tá? Também está ligado a uma dimensão de releitura da minha essência, da minha substância, de quem eu sou, daquele que me transcende e do que me cerca, tá certo? Então aqui nós começamos a perceber pistas de sabedoria que trazem a importância dessa prática. Prática essa que vem diminuindo, hein? Vem diminuindo. Então assim, ó, beleza, você não lê nada, então vamos começar a pensar, a colocar hábito de leitura aí, né? Mas eu gosto de ler. Não adianta. Professor, eu estou lendo, mas eu estou lendo os livros que não tem muito futuro. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, leia. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu não tenho tempo de ler. Eu não tenho tempo de fazer leitura. Tá bom. Você não tem tempo? Não tenho tempo nenhum, professor, de fazer leitura. Então tá bom, então faz o seguinte agora, vamos fazer um exercício aqui, prático. Um exercício prático, você que está acompanhando aqui essa live. Um exercício bem prático. Pega agora seu celular, tá certo? Pega o seu celular e olha agora aí, geralmente tem um arquivo que mostra o uso de aplicativos do seu celular. Veja quanto tempo tem dedicado para o Instagram. Veja quanto tempo tem dedicado para o TikTok. Veja quanto tempo tem dedicado para o YouTube. O YouTube eu dou um desconto porque o YouTube tem alguns canais de aprendizado e você também pode fazer essa leitura visual. Faz esse exercício. Veja aí, hoje, quanto tempo você passou no Instagram? Quanto tempo você passou no TikTok? Veja ontem, veja anteontem. Ok. Agora pegue metade disso e faça um propósito. Eu vou pegar, sei lá, metade disso. Se você passou 20 minutos no Instagram, amanhã passe 10 minutos lendo. Não tire o Instagram, não. Só metade. Tire metade do tempo que você fica no Instagram. E vai para a leitura. Professor, mas como assim? Baixa um Kindle aí. Por exemplo, acabei de comprar esse livro aqui, físico, né? Enigma Quântico, esse livro aqui. Muito louco esse livro, viu? Esse Smith, ele está fazendo, relendo a física quântica. Ele é físico e filósofo. Então ele está relendo a física quântica a partir de uma perspectiva da filosofia aristotélica. Ele começa a dizer, cara, os cientistas, os físicos ignoram a filosofia e ficam fazendo perguntas que, se eles considerarem o que Aristóteles escreveu, essas perguntas já estão respondidas. Por exemplo, quanto tempo existe em um segundo? Isso é uma questão da física quântica importante. Mas porque os caras ignoram o que ele chama de ciência perene, né? Ou a filosofia perene, eles simplesmente ficam caçando uma coisa que a premissa está errada em si. Então, esse livro eu comecei a ler ele no digital e aí eu comprei ele no físico. Então, eu dei só esse exemplo, dei uma devagada aqui, viajei geral. Mas esse livro aqui eu comprei ele no físico. Por quê? Porque é bom demais. Então, geralmente, o que é que eu faço? Eu compro o livro no digital. Quando o livro é muito bom, aí ele ganha um lugar na minha estante. Tem alguns aqui que tem lugar na minha estante porque eu ganhei, não foi que eu comprei. Geralmente eu vou no digital
E aí depois eu digo, pô, não, isso é bom, hein? Isso é bom. Aí ele ganha um lugar físico na minha estante. Isso facilita muito. Porque às vezes eu estou ali esperando um Uber, eu já estou lendo. Ao invés de eu estar zapeando no TikTok ou no Instagram, eu estou lendo. Eu leio. Certo? Então, faça esse exercício. Comece a pensar em relação a isso. Se você não lê nada, comece a ler novelinha. Pode ler novela, pode ler romance. Não tem problema nenhum. Faça leitura de entretenimento. Na pior das hipóteses, sabe o que, é que você está fazendo? Você está exercitando o seu vocabulário, certo? A razão, o logos, o logos ele pode ser traduzido em razão, em palavra e lógica. A mesma palavra, logos, pode ser traduzida em razão, palavra e lógica. E eu já fiz uma live aqui, está recomendada aqui embaixo, que a sociedade está emburrecendo. E um dos sinais do emburrecimento da sociedade é justamente o esvaziamento das palavras. Então as pessoas elas estão ficando com um vocabulário cada vez mais pobre. Pesquisa aí, pode pesquisar. Isso daí é claro, isso é óbvio. Eu como professor, eu sei como isso é óbvio, certo? Então, por exemplo, palavras como óbvio, né, sendo ditas para um aluno, o aluno diz, professor, o que, é que você quer dizer com isso? Tudo bem? Por quê? Aluno em nível universitário. Porque o vocabulário está empobrecendo. Então, o uso de rede social, né, a falta de leitura está empobrecendo um vocabulário. Então, pode ler, mesmo que não precisa ser leitura. Estou dizendo para você começar lendo, sei lá, Platão, República de Platão, ou Odisseia, né, que tem aquelas métricas super difíceis e tal. É um pouquinho complicado, pelo menos para mim, né? É um pouquinho complicado. Não, viaja demais. Não, lê o que você gosta, quadrinhos. Lê quadrinhos. Pega lá, ó, Kindle, lê quadrinhos, tá? Se você precisa de imagem, mas leia. Leia, comece a ler. Porque quanto mais você lê, mais você está alimentando logos, tá? Você está, pelo menos, você está exercitando o seu acervo de vocabulário, né? E você também está desenvolvendo um hábito. Na pior das hipóteses, você está diminuindo o tempo no Instagram. Olhando para a vida dos outros e achando a sua uma merda. Pelo menos você vai... Entendeu? Aí você vai correr menos risco de perder a autorreferência e de ficar se comparando aos outros. Beleza? Então, se pergunte, quanto tempo você está dedicando em rede social, TikTok, Instagram, YouTube? Vê se você não consegue tirar ali alguns minutos por dia para fazer a leitura. Pode ler no celular mesmo, pode ler no digital mesmo. Depois, não, professor, eu gosto do físico. Cara, descomplica a sua vida, tá certo? E aí depois a gente vai para uma leitura no físico. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.